Olá, queridos irmãos e irmãs! A Bíblia nos traz uma curiosidade interessante. Tínhamos ali Adão, Eva, Caim, Abel. Caim matou Abel. E aí diz o texto que ele foge para uma determinada região e ali encontra uma mulher e se casa. Quem era essa mulher? Será que a Bíblia nos explica isso? Será que dá para saber isso de forma exata? Sim, dá. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu vou conduzir você hoje a esse estudo para a gente entender de forma profunda e simples, ok? Como é o lema aqui do nosso canal, de onde surge essa mulher. Você vem comigo? Vamos lá então para a minha lousa de explicações para a gente analisar os textos. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: gostaria de entender de onde surgiu a mulher com quem Caim se casou. Lendo o texto, percebo que só existiam Adão, Eva, Caim e Abel. Caim ainda matou Abel. Essa mulher teria sido criada por Deus de uma forma sobrenatural para Caim? Queridos, mais uma pergunta interessante, né? Lembrando que você pode deixar perguntas aqui nos comentários, ok? A gente sempre seleciona as perguntas mais legais para que a gente responda aqui fazendo vídeos para vocês. E essa pergunta veio do vídeo anterior, onde eu trabalhei sobre as duas criações. Então vamos entrar em uma resposta bem interessante. Fique comigo até o final para aprender. O que nós sabemos sobre Caim? Vamos fazer uma pequena revisão do contexto para que a gente possa compreender com totalidade esse tema. Depois que matou seu irmão Abel e recebeu a punição de Deus, é dito lá em Gênesis sobre Caim que ele se retirou da presença de Deus. Ele foi então habitar numa região chamada de Nod, ao oriente do Éden, conforme Gênesis 4,16. Diz o texto que ele casou-se e teve um filho. Vamos ver então Gênesis 4,17, que é o texto que causa tanta dúvida na mente dos irmãos. E coabitou Caim, teve relações Caim com sua mulher, ela concebeu, ou seja, ficou grávida, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Queridos irmãos, aqui nós temos a maioria das dúvidas dos leitores. A pergunta que fica é: que mulher é essa com quem Caim casou-se e de onde ela veio? Então eu fiz aqui um pequeno gráfico para ilustrar como que geralmente as pessoas pensam que foi. E claro, no final desse estudo eu vou mostrar para você como que foi realmente numa análise bíblica desse tema. Então, as pessoas pensam o seguinte: nós tínhamos lá Adão e Eva, ok? Adão e Eva tiveram seu relacionamento de casal e tiveram então Caim e Abel, seus filhos. A história mostra pra gente que Caim matou Abel. E aí o texto, conforme nós vemos ali, diz que Caim foge para uma região e encontra ali uma mulher com quem ele se casa e tem um filho. E aí, então, as pessoas dizem: quem é essa mulher? E aí começam, então, queridos, uma grande quantidade de interpretações absurdas. Dentre elas, eu cito aqui pelo menos duas. Deus criou outra mulher por meios sobrenaturais, alguns dizem. Não, Deus criou outros seres humanos antes de Adão e Eva. E aí vai, tem um monte de absurdos que as pessoas vão inventando, quando na verdade a resposta está no próprio texto e eu vou te mostrar até o final desse estudo. Então, a chave para a compreensão, que nós vamos começar agora, é entender as genealogias. Então veja, eu vou trabalhar um pouquinho esse tema aqui, genealogias, falando desse contexto aqui de Gênesis, de Caim, e depois eu vou mostrar para você a aplicação no caso de Caim, tá bom? Então, para que você compreenda, por favor, não saia no meio do vídeo. Eu vejo aqui, pelas estatísticas, muitos irmãos saindo no meio da história, no meio do vídeo, e não vão aprender. Então, vamos começar. Olha só, nós temos várias genealogias em Gênesis. E o que são as genealogias? São aquelas listas de nomes mostrando quem era filho de quem era parente de quem. Você já deve ter lido, ou melhor, a maioria das pessoas pulam as genealogias. Daí vem muitas dúvidas. Então nós temos várias lá em Gênesis. E a gente deve compreender que essas genealogias não são completas. Em nenhum lugar da Bíblia as genealogias são totalmente completas. O que significa isso? Significa que não são listados todos os filhos nas genealogias. Geralmente são listados os homens primogênitos. O que é o primogênito? É o primeiro filho homem de um casal.
E também nós temos ali nas genealogias, às vezes, quando não são primogênitos, temos personagens que têm alguma relevância para a história. Ou seja, personagens que vão aparecer na história e desempenhar algum papel importante. Eles não são, então, filhos primogênitos, mas estão ali para mostrar, então, de onde eles vieram. E, claro, mulheres são citações raras nas genealogias. E a gente deve pensar que nós estamos falando de um tempo, de uma sociedade que tinha um modelo patriarcal, baseado no pai, ali no líder masculino. Então vamos ver um texto com esses dois pontos da genealogia que eu falei para vocês. Gênesis 5:4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Então observe que dentro da história, o Sete, ele vai aparecer para a gente na genealogia como uma sequência da história de Adão e Eva, e através desse Sete a gente vai chegar depois lá em Abraão, primeiro em Noé, depois vamos chegar lá em Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Então o Sete é o personagem aqui de relevância, e ele é então citado. Mas observe que a genealogia aqui no caso diz que Adão e Eva tiveram filhos que não são citados por nome e também filhas aqui nesse caso. Então observe que nós não temos os filhos e filhas que Adão e Eva tiveram listados nome por nome, conforme expliquei nas genealogias. Então veja, quantos foram? Quantos homens? Quantas mulheres? Nós não sabemos. Então a genealogia bíblica ela precisa ser estudada de uma forma sábia, para a gente entender que a gente não pode pegar uma genealogia e tratá-la como se fosse um casal tivesse tido somente e exatamente aqueles filhos. A não ser que a própria genealogia diga isso, que eles só tiveram aqueles filhos, perfeito? Bom, então vamos agora, entendido esse ponto da genealogia, fazer uma aplicação no caso de Caim, ok? Então nós vamos pegar todo esse contexto e vamos aplicar agora, analisando versículos bíblicos, e eu vou demonstrar para você de onde que veio então essa mulher, essa esposa para Caim. Mas rapidamente, você quer receber os próximos estudos que eu vou fazer aqui? Se você está vendo esse vídeo aqui a primeira vez, ainda não é inscrito no canal, precisa se inscrever agora. Por favor, inscreva-se agora, clique aí no botão inscrever-se, coloque todas as notificações, porque quando você vê um vídeo no YouTube e você não é inscrito no canal, é possível que você não vai ver mais esse canal, não vai ver mais vídeos, não vai encontrar a sequência de vídeos de estudos. Então, quando você é inscrito, aí você acha, ok? Então, faça isso, faça parte desse grande projeto que nós temos aqui de publicar 1000 estudos bíblicos. Isso mesmo. Então, se você quer fazer parte, crescer, vem com a gente. E, claro, deixa o seu like para abençoar o nosso trabalho. Bom, vamos lá então. Vamos começar agora a fazer a aplicação. Já dissemos isso. Não temos a citação de todos os filhos e filhas de Adão e Eva no começo de Gênesis. Então vamos observar um texto aqui interessante. Gênesis 4:14. Olha só. Eis que hoje me lanças da face da terra. Caim está falando para Deus aqui no contexto. E da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Então, observe esta fala de Caim. Quem comigo se encontrar, me matará. Observe que Caim expressa que existem pessoas que podem encontrá-lo e vingar a morte do seu irmão Abel. Então, fica claro aqui dentro do contexto que o próprio personagem Caim, ele estabelece ali que existiam outras pessoas. Observe que o próprio Deus também, lá em Gênesis 4:15, também traz essa mensagem. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem, observe aqui, quer que o encontrasse. Então veja, observe que o próprio Deus também estabelece que já existiam pessoas a ponto de ele ter que colocar um sinal para que as pessoas não fornecessem, não fizessem, melhor dizendo, uma vingança contra Caim, porque essa não era a vontade de Deus, que a terra virasse ali um grande morticínio de assassinatos, ok? Então, olha só, já vai construindo essa mensagem. Mas aí, quem são essas pessoas, presbítero, que podiam encontrar Caim e até oferecer aí uma vingança contra ele? Nós vamos então para a nossa segunda aplicação. Entre o nascimento de Caim e Abel e o assassinato de Abel, muitos anos se passam. Olha só esse ponto que interessante. Gênesis 4:2
e Gênesis 4, 1, 2 vão nos dar para a gente aqui a pista. Olha só. Depois da citação do nascimento de Caim e Abel, observe que eles, a mesma sequência da narrativa de versos, já são citados o quê? Adultos e com profissão. Isso é muito interessante e importante. Então, quando a gente observa a linha do tempo, a gente precisa perguntar a seguinte coisa: o que aconteceu no tempo entre o nascimento deles e o crescimento deles? Eu coloquei aqui uma linha do tempo para você entender. Então, nasce Caim e Abel, nós temos um período de tempo que a gente não sabe, ok? Não sabe. O que nós sabemos é o seguinte, que eles nesse período de tempo se transformaram em adultos, até que aconteceu então esse assassinato e Caim é então repreendido por Deus, vai para outra terra, né, recebe uma marca e inclusive encontra uma esposa. Esse tempo, esse período de tempo aqui, a gente precisa compreender muito bem nessa explicação. Por quê? Olha só. Você lembra da ordem de Deus a Adão e Eva? Que ordem? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Queridos irmãos, isso é muito importante você ter em mente. Olha só que interessante. Adão e Eva não pararam de ter filhos quando Caim e Abel nasceram. É o que o contexto bíblico nos mostra. Enquanto Caim e Abel foram crescendo e se transformando em adultos, né, Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, não citados nome por nome nas genealogias, conforme eu já expliquei significado e contexto das genealogias, ok? Então, o que aconteceu aqui na história? Esses filhos e filhas foram crescendo também e formando um pequeno povo. Olha só, está fazendo sentido isso para você? Então, é muito importante que a gente pense todo esse contexto. E aí, a gente cai no nosso ponto final aqui, onde Caim casou-se com uma parente dele, o que era normal nessa época. E eu vou explicar essa questão de parente também, porque eu recebo muito essa dúvida de vocês. Olha só, lembre-se que as leis sobre casamento entre parentes só foram dadas no tempo de Moisés. Então, você não pode aplicar a lei de Moisés para um tempo em que ela não existia. No caso, ali no tempo de Adão e Eva. Então, a única forma de multiplicação natural no período ali de Adão e Eva, seus primeiros descendentes, era o casamento entre parentes. Então, para a gente fechar, como que é o pensamento correto quando a gente fala da esposa de Caim? O pensamento correto é esse que eu estou ilustrando aqui na tela para você. Então, nós tivemos Adão e Eva, né, o primeiro casal. Eles tiveram Caim, tiveram Abel, que são citados na genealogia, mas também tiveram filhos e filhas que não são citados na genealogia. Esses filhos e filhas foram crescendo, né, casando entre si também e gerando ali um pequeno povo. E desse pequeno povo é que nós temos então as pessoas que poderiam se vingar de Caim, porque ele matou Abel, e também de onde ele teve ali uma esposa, de onde ele retira uma esposa para ele se casar e seguir a sua vida. Esse é o pensamento correto dentro do contexto ali de Caim, ok? O pensamento de que Deus fez outro povo antes de Adão e Eva está errado. O pensamento de que Deus sobrenaturalmente fez uma mulher ali do nada para Caim também não se encaixa no contexto correto, como nós acabamos de ver nesse estudo, ok? Bom, ficamos por aqui então. Se ficou alguma dúvida ainda, pode colocar nos comentários. Dentro do possível, queridos, eu estou lendo, né? Nós temos recebido muitos comentários, mais de 1000 por dia. Então, às vezes é um pouco humanamente difícil, mas eu procuro pelo menos os primeiros comentários, quando eu lanço o vídeo às 3 horas da tarde, eu procuro ler, tá bom? Então, se você chegar primeiro e comentar, certamente terá o seu comentário lido. Então, inscreva-se no canal para os próximos estudos, deixe o seu like. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fica com Jesus.